Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender como a segurança no trabalho deixou de ser algo que nem existia para se tornar uma ciência essencial. É uma história de muito avanço, mas que, olha, começa num lugar bem sombrio. Pois é. Essa era a realidade brutal da Revolução Industrial. E não é nenhum tipo de exagero, viu? O barulho era ensurdecedor, o ar irrespirável. As primeiras fábricas eram, na prática, armadilhas mortais. E a vida humana? Bom, era o custo mais baixo na busca sem fim pela produção. Essa é a grande pergunta que guia a nossa conversa hoje. Como é que a gente saiu daquele caos completo para as normas regulamentadoras que a engenharia usa hoje em dia? É essa história que nós vamos desvendar juntos. Então, a primeira parte dessa história é sobre isso. Um avanço tecnológico incrível, sem dúvida, mas que cobrou um preço humano altíssimo. Um preço em vidas. Tenta imaginar esse cenário por um instante. Crianças de 4 anos operando maquinário pesado. Jornadas de trabalho que mal davam tempo para dormir, em lugares sem ventilação nenhuma, cheios de perigos por todos os lados. Simplesmente não existia a ideia de que o empregador tinha alguma responsabilidade pela vida de quem trabalhava ali. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. Doenças horríveis, como essa tal mandíbula de fósforo, eram comuns. Hoje, a gente tem normas super específicas, como a nossa NR15, que define limites de tolerância para agentes químicos, físicos, biológicos, tudo isso para garantir que tragédias como essa nunca mais se repitam. Mas é claro que a sociedade não ia ficar quieta para sempre. Aquela brutalidade toda começou a gerar uma reação, sabe? Foi ali que começou uma mudança fundamental de mentalidade. Foi o clamor público, principalmente contra o trabalho infantil, que levou à primeira lei de saúde e segurança da história, a Lei das Fábricas de 1802. Ela foi um divisor de águas. Era uma lei limitada? Sim, era. Mas ela estabeleceu um princípio que era, na época, revolucionário, o de que o Estado tinha, sim, o direito e o dever de regular as condições de trabalho para proteger as pessoas. Essa frase resume bem a nossa transição agora, porque entender essa origem lá na Europa dá toda a base para a gente compreender a jornada da segurança do trabalho aqui no Brasil, para entender como essa história se desenrolou por aqui. Agora o foco é totalmente nosso. O Brasil trilhou um caminho próprio, sabe? Criou leis, instituições, que hoje são a base de tudo que a engenharia de segurança faz no país. Essa linha do tempo aqui mostra os pilares da nossa legislação. Tudo começa, de verdade, em 1919, com a primeira lei de acidentes. Depois, em 43, um momento gigantesco, a CLT, a grande base dos direitos. Em 66, nasce a Fundacentro, que é tipo o cérebro da pesquisa em segurança. Aí vem 1978, um ano-chave, com a chegada das NRs, que viram o guia prático da prevenção. E mais recentemente, a ISO 45001, que nos conecta com o que há de mais moderno no mundo. Cada um desses passos foi uma conquista. E esse ponto é crucial, porque as NRs são a principal ferramenta de trabalho na engenharia de segurança. Elas são o como fazer. Elas pegam os princípios da lei e transformam em ações práticas, obrigatórias. Da NR6, que fala de EPI, até NR35, para trabalho em altura, elas são o nosso manual de prevenção. E toda essa história, todo esse conhecimento, nos traz até o agora, e principalmente até a responsabilidade que está nas mãos dos profissionais da área hoje. Esse número aqui precisa da nossa atenção. O Brasil é o 4º país do mundo em acidentes de trabalho com morte. Só China, Estados Unidos e Rússia estão na nossa frente. Definitivamente não é uma posição para a gente se orgulhar. E para ter uma ideia do tamanho do desafio, esse é o número médio de acidentes de trabalho que a gente registra no Brasil, 1.607, por dia, todos os dias. E aqui a gente vê onde esses acidentes acontecem. Dedos, pés, mãos, partes do corpo que são essenciais para a vida, para o trabalho. Cada fatia desse gráfico representa milhares de histórias, de projetos de vida interrompidos, de famílias inteiras impactadas. Isso torna tudo muito pessoal. Essa é uma história real. E é por isso que o trabalho de prevenção é tão crucial. Não estamos falando de números abstratos. Estamos falando de evitar que o pai, a mãe, o filho de alguém não volte inteiro para casa no fim do dia. Então, qual o caminho para a gente mudar essa realidade? A resposta não está só em criar mais regras, está em mudar a perspectiva. A solução vai muito além dos manuais e das leis. O ponto central é este. O papel da engenharia de segurança não é só reagir depois que o acidente acontece.
É criar sistemas, processos, ambientes onde o acidente se torne improvável. É agir antes. É garantir que o pior dia na vida de um trabalhador simplesmente não aconteça. E aqui está a chave de tudo. Não adianta nada ter as melhores regras do mundo se as pessoas não acreditam nelas. A verdadeira missão é construir uma mentalidade, uma cultura, em que cada pessoa se sente parte da solução, onde a segurança é um valor de verdade e não só uma obrigação chata. Fica aí a reflexão. Será que segurança é só um livro de normas guardado na prateleira? Ou é uma escolha consciente que a gente faz a cada minuto, em cada tarefa, feita por cada pessoa dentro de uma empresa? Das fábricas escuras da Revolução Industrial até os desafios de hoje, a jornada foi longa. Mas agora, a responsabilidade de escrever o próximo capítulo dessa história, um capítulo com menos acidentes e mais vidas protegidas, pertence à nova geração de profissionais. O futuro da prevenção está sendo construído agora.